Nossa República está de volta, conversando nesta semana com Rosa Maria Carvalho, secretária de Ação Social do Governo do Estado, e que tem capitaneado, junto com a primeira-dama Virgínia Mendes, um belíssimo trabalho de atenção às populações mais vulneráveis deste Estado. Nós falamos bastante de miséria, de alguns programas, e a senhora falou no bloco anterior sobre as políticas de transferência de renda. O Estado tem assumido a responsabilidade de ajudar, não é só o Bolsa Família que tem aqui, mas também tem um auxílio emergencial, enfim. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desses programas, que tanto do auxílio emergencial quanto de transferência de renda, quantas pessoas estão sendo beneficiadas, o valor disso, o que isso representa para essas famílias que estão vivendo nessa situação de extrema pobreza. Bem, Mauro, nós temos aí um guarda-chuva de programas que inicialmente foi idealizado pela nossa primeira-dama Virgínia Mendes e vem sendo realizado através dessa secretaria, são os programas que a gente fala que são os programas que vêm do escopo da palavra ser, que foi o que foi escolhido inicialmente para gerenciar as nossas ações. A gente pensou na palavra ser, porque o ser contém em si a essência da vida, né? E o S seria superação, o E esperança e o R respeito, pilares que norteariam todas as ações onde a nossa primeira-dama estivesse presente. Nesse contexto, nós temos o ser família. O ser família, que nós chamamos aí emergencial, ele está atendendo mais de 100 mil famílias no estado do Mato Grosso. Então, isso tem representado assim, uma ajuda muito grande. Às vezes, as pessoas falam do quantitativo, que o valor deveria ser maior, mas as pessoas que falam isso, elas não conhecem a realidade dessas pessoas. Nós poderíamos pagar mais? Poderíamos, mas nós atenderíamos um universo um pouco menor. A senhora falou que nós temos em Mato Grosso hoje 400 mil pessoas em situação de extrema pobreza. Atender 100 mil já é um feito enorme, né? Quando a gente fala em famílias, porque o cartão é entregue para família, nós temos em torno de 140 mil famílias, nós estamos atendendo 100 mil famílias, né? Então... é bem maior, então, do que as 400 pessoas. A família tem, em média, 4 pessoas, 5 pessoas? Sim, em média de 4, 5 pessoas. Então, nós temos aí o programa Ser Família Emergencial, e quando a gente fala no programa, a gente não pode deixar de evidenciar que isso é um auxílio. É claro que nós sabemos que a pessoa não sobrevive com esse cartão, mas ele é um auxílio. Na maioria dos casos, ele recebe um Bolsa Família, recebe um auxílio emergencial do governo do estado, às vezes consegue fazer aí o chamado bico e ganhar um dinheirinho, junta com a transferência de renda que nós fazemos, com a cesta básica que o governador destina, e a pessoa consegue ter a sua sobrevivência. Ela não vai ter uma vida maravilhosa, até porque ela está recebendo um auxílio. E não é a função do Estado, né? A função do Estado é socorrer mesmo as pessoas nessa situação de vulnerabilidade. Então, é em torno de 15 milhões de reais por mês que utiliza-se só nesse programa de transferência de renda. Então, os 4 cantos do Estado recebem. Como que nós fizemos para fazer esse programa? Foi muito difícil, porque você saber quem é que vai receber é muito difícil. Se ele é emergencial, eu não tenho como pegar as assistentes sociais e fazer uma visita, um diagnóstico social mais preciso. Então, porque a necessidade é urgente. Então, nós fizemos da seguinte forma: nós buscamos no cadastro único pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, que ganha até R$ 89 per capita. E, nesse contexto, deu 140 mil famílias, nós só tínhamos 100 mil cartões. Então, nós baixamos a renda para R$ 70 per capita. Aí deu 81 mil pessoas. Aí nós buscamos no cadastro único pessoas que não recebiam Bolsa Família, que aí já tinham um benefício a menos. Deu 25 mil pessoas. Aí nós juntamos os dois, deu 106 mil. Aí nós tivemos as quebras de pessoa, porque o cadastro único não é atualizado todo mês, as quebras de quem morreu, quem mudou, e chegamos em torno daquilo que o governo tinha se proposto a fazer, que é o papel do Estado, que tem sido feito assim com muito carinho. Neste ano,
ano passado foram 330 mil cestas que eu falei, esse ano nós licitamos 534 mil. Então, 534 mil cestas, nós estamos chegando na casa, passando da casa de 200 mil já distribuídas. Então, mais o cartão de transferência de renda, mais o programa Aconchego, que leva o cobertor, que aí a pessoa já não precisou comprar, porque esse ano nós tivemos frio aqui, que não é muito peculiar ao nosso estado, né? Então, quando a gente junta todas as ações que são feitas, a gente acredita que nós temos feito muito para auxiliar essa população. Muita gente assume uma postura crítica em relação à assistência social, achando que todos os programas precisam ter uma contrapartida do cidadão que recebe os benefícios. Mas a situação, quem faz essa crítica é porque não conhece quem está vivendo essa situação de extrema pobreza, de fome aguda, porque não é uma coisa... a gente percebe nas ruas, acho que a fila do ossinho ganhou essa dimensão, porque ela acaba tendo uma simbologia muito importante e mostra o quanto o país, quanto as pessoas empobreceram nesse país. Toda essa política de transferência de renda do Estado, do governo federal, essas coisas todas, elas conseguem, de alguma maneira, retirar as pessoas dessa situação ou elas permanecem cada vez mais gente ingressando nessa condição? Bem, a linha da pobreza é crescente, conforme eu apresentei. A gente sabe que ela cresceu muito por conta da pandemia, mas a história da linha da pobreza é crescente anterior à pandemia também, claro que num ritmo bem menos acelerado. Há que se ter políticas públicas efetivas para melhorar, e nós nos preocupamos com isso também. Nós estamos aí com qualificação profissional, estávamos aguardando dar uma minimizada na pandemia, porque o nosso público não é público online. Eu não posso fazer um curso online com pessoas que têm, às vezes, um celular, mas que põem lá o menor crédito que pode nele. Eu não consigo trabalhar. Eles são pessoas de baixa escolaridade, que precisam de um professor do lado, acompanhando, para que a gente possa obter o êxito necessário para que ele saia dali com o mínimo de condição para exercer uma profissão na área daquele curso que ele fez. Então, nesse contexto, nós estamos aí já com tudo pronto, acreditamos que final de setembro, início de outubro, a gente comece a qualificação profissional presencial, oportunizando para as pessoas, de acordo com, nós fizemos de forma muito criteriosa, o levantamento das demandas municipais, porque vai acontecendo em todos os municípios. Nós olhamos que tipo muito de curso, que tipo de qualificação vai ser oferecida, secretária? Em todas as áreas. Na área da construção civil, na área mais artesanal, pão caseiro, para essas mulheres que ficam em casa, que não tem como sair para trabalhar fora, mas que podem exercer a profissão, fazer alguma coisa dentro dos seus lares e ganhar algum dinheiro. Então, nós vamos trabalhar em todas as áreas. São cursos, não são cursos longos, mas são cursos muito bons. São cursos que terão, em média, cargas horárias aí de 160 horas, então são cursos que vão dar uma oportunidade para as pessoas de iniciar um trabalho nessa área. Então, a gente vai começar a qualificação profissional, então a gente tem interesse que as pessoas melhorem a sua qualidade de vida. A função da assistência social é essa, é auxiliar a pessoa a sair da linha da pobreza e melhorar a sua qualidade de vida. Só que a pandemia agravou muito isso, então a gente vai precisar de um tempo para retomar. Para tentar manter um ritmo mais equilibrado nisso. Antes da gente encerrar a nossa conversa, secretária, tem uma situação que é bastante curiosa. A população indígena de Mato Grosso, que tem uma população, em relação ao país, eu acho que é uma das mais importantes e mais numerosas, tem recebido uma atenção que nunca se viu. Embora Mato Grosso tenha sido o estado precursor na formação de professores indígenas, com a Unemate, a primeira universidade indígena, enfim, que já tem uma tradição nesse sentido, do estado ajudar nossas comunidades indígenas, mas atualmente, quer dizer, você vê a presença do estado muito forte nas aldeias, né, independente de nação,
levando assistência, levando o cobertor, levando a comida, mas estimulando, enfim, um relacionamento muito próximo e muito respeitoso. Como é que se deu esse processo? Como é que essas coisas passaram a acontecer e fazer parte da vida da Secretaria de Assistência Social? Bem, nesse quesito, nós temos aí também muito fortemente a mão da primeira-dama, que tem um carinho muito grande pela população indígena. Mas tudo começou antes da pandemia. Nós tivemos aí nos Inauê-Nenauês, lá na região de Comodoro, uma solicitação para o governador de um mutirão de cidadania, de documentação básica, numa aldeia de mais de 1.000 pessoas. E era uma coisa, um pedido que corria aí dentro do Estado, dentro do Executivo do Estado, há mais de 10 anos, e que não era atendido. Muitos governos foram lá, mas quando viram o tamanho da dificuldade, deixaram por isso mesmo. 160 quilômetros de areia, desta altura, sem internet, sem energia elétrica, então muito difícil. E nós estivemos lá. Nós fomos com uma equipe de aproximadamente 60 pessoas. A gente fez um acampamento na aldeia. Foi um acampamento mesmo. Levamos as barracas do Exército e fomos para um lugar que não tinha saneamento básico. Eu estive lá por 7 dias, acampada lá numa barraca junto com a equipe, e nós fizemos quase 10.900 documentos, serviços diversos para aquela população. Pessoas, nós chegamos a entregar uma carteira de identidade para uma pessoa de quase 90 anos. Então, foi assim uma coisa que mexeu muito conosco, de pensar que essa população é tão grande dentro do nosso Estado e não vem sendo olhada pelo poder público há décadas, da forma que eles merecem, porque eles são cidadãos tanto quanto nós, né? Que vivemos aí nos centros urbanos. E, a partir daí, logo veio a pandemia, o mutirão foi em setembro, em março já veio a pandemia, e viu-se a necessidade de que eles precisavam de ajuda tanto quanto o resto da população. Até porque, se um indígena vai na cidade buscar a sua subsistência de alguma forma, ele volta para a aldeia com a possibilidade de disseminar a doença para toda a aldeia, que não tem um lugar onde não tem um hospital lá dentro da aldeia, e as dificuldades são muito maiores, desde a dificuldade de saneamento básico. Então, nós iniciamos aí, a pedido da primeira-dama, o ano passado foi disponibilizado 23.000 cestas básicas e 23.000 cobertores para os índios. E esse ano nós já entregamos 23.000, então a gente vai ultrapassar muito esse quantitativo de cestas que nós temos aí quase meio ano ainda pela frente, né? E eles têm se sentido muito importantes, talvez como eles nunca tenham se sentido. Nós temos escutado aí que é a primeira vez em várias aldeias, que é a primeira vez que um governo faz um atendimento, que é a primeira vez que uma primeira-dama vai numa aldeia, que é a primeira vez que se faz uma Mas essa é uma série realidade, né? A população indígena sempre foi coisa da FUNAI, coisa do governo federal, sempre houve com raras e gloriosas exceções, mas, no geral, sempre com essa visão de distanciamento do Estado e nunca participar, né? Então, assim... Essa população é muito grande, indígena, a gente tem que considerar, né? Então, eu acho assim, realmente isso salta aos olhos, né? Essa coisa da proximidade. Mas, e aí? Dona Virgínia começou a atuar também nisso? Sim, a Virgínia, ela já conheceu assim, um percentual muito grande de aldeias, porque ela vai, e não só na área de assistência social, mas os pedidos que eles fazem para ela lá na aldeia, ela corre atrás de todas as outras secretarias para pedir ajuda para que seja realizado. Então, ela já conseguiu reforma de escola dentro de aldeia, muitos índios estão com o cartão do Ser Família, nós levamos as cestas básicas, os cobertores, nós já tivemos aldeia que pediu a ela remédio, tudo isso, atendimento médico. Então, ela corre atrás de todas as outras áreas para que os pedidos deles sejam atendidos. Ela tem um carinho muito grande e ela vai numa aldeia atrás da outra.
E isso tem sido muito importante para eles, Mauro, porque uma coisa é você achar, a outra é você ver. Né? Quando você vê a situação, não tem como você não ficar sentimentalmente envolvido, abalado, envolvido e querendo ajudar. Né? Então, tem sido muito importante essa ida dela em todas as aldeias. Agora, recentemente, ela esteve com o Raoni. Né? A gente viu fotos. Vou pedir para a Diel colocar fotos aí para as pessoas acompanharem. Sim, na ida dela lá com o cacique Raoni, a gente vê um contexto difícil para chegar na aldeia, e ela fez questão de estar presente, ela ficou assim muito feliz pela oportunidade de conseguir chegar até lá e de fazer alguma coisa para aquele povo, e daí ela leva miçanga para eles fazerem os artesanatos dele, leva os fios, eles pedem um monte de ajuda para ela, e ela não mede esforço para conseguir atendê-los sempre que possível. Bom, secretária, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação aqui na nossa República, para mostrar um pouquinho desse trabalho que está sendo realizado, que eu reputo da maior importância. As pessoas, às vezes, o ser humano, às vezes, tem essa coisa meio egoísta de olhar só para si, e graças a Deus nós temos muita gente que vê o outro, que enxerga o outro, a necessidade do outro e se movimenta, faz alguma coisa. E acho que essa ação, a atitude de Dona Virgínia, de ir às aldeias, do próprio governador, mas Dona Virgínia liderando esse processo e tendo uma relação muito afetuosa com os povos indígenas, sem nenhum preconceito, isso é muito bonito. Acho que é uma situação que inclui os indígenas definitivamente na sociedade mato-grossense, e isso não tem preço. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço, e a nossa República fica aí à disposição da CETASC, quando precisar divulgar alguma coisa, para que a gente possa auxiliar também nesse trabalho. Nós é que agradecemos de coração a oportunidade de divulgar as nossas ações, e precisamos deixar registrado aqui, Mauro, que nós não falamos nem de 50% daquilo que se faz nessa secretaria. Nós temos aí filtro de barro para entregar para a região ribeirinha, bengala para pessoa deficiente visual, o PROCON é uma unidade desta secretaria, nós temos os direitos humanos com 13 conselhos de direito e 13 políticas diferentes a serem executadas. Nós estamos aí com o programa habitacional para entregar casas populares, estamos aí com a Vila do Idoso para ser entregue, complementar tudo que se faz aqui dentro que a população precisa conhecer. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Nossa República vai ficando por aqui, como eu já disse, parabenizando aí o trabalho da CETASC e da primeira-dama, Virgínia Mendes. E conto com você, conto com a sua audiência. O programa vai ao ar no domingo, às quartas e às quintas. Um grande abraço e, olha, presença forte de nossa República nas redes sociais. Nos acompanhe, um abraço e até a próxima semana.